falar um pouquinho sobre a igreja. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 1 a 6. Já compartilhei um pouquinho aqui com os pastores na hora da oração. Amém? Mas Lucas capítulo 24, versículo 1 a 6 nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparados, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexos, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele havia dito na Galileia. Amém? Certa tradução, né? Amém? Não tinha passado a tradução, mas essa. Nova tradução transformadora, amém? E é muito importante, queridos, esse texto. Muitas pessoas perguntam por que a igreja se reúne no primeiro dia da semana, mas não é o sábado, o dia do Senhor, né? Ainda existe ainda no meio de muitos esse tipo de pergunta. Agora, o primeiro dia da semana é o dia em que Cristo ressuscitou. Amém? E o poder da ressurreição é que nos tornou igreja. O poder da ressurreição que nos reposicionou. Sabemos que se o cristianismo fosse uma religião, amém? Não é. Vou dizer de novo: se o cristianismo fosse uma religião, não é. Seria a única religião em que o fundador ainda vive. Aleluia. Amém? Seria a única religião que o fundador ainda está vivo. O fundador morreu, mas ressuscitou. E está vivo até os dias de hoje. Amém? Por isso nós nos reunimos no primeiro dia da semana. A palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana as mulheres bem cedo foram até o túmulo de Jesus. E quando chegaram ali para fazer o embalsamamento, por quê? Porque ele não deu tempo. A palavra de Deus diz que Cristo ele morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira. E se você conhece a doutrina judaica, depois das 6 horas da tarde ninguém mais pode trabalhar. Graças a Deus que tinha um homem rico da região que cedeu o túmulo para Jesus, porque caso contrário ele não fosse sepultado até às 6 horas, ele teria que ficar lá para os corvos fazer a festa. Mas a palavra de Deus já havia dito que ele seria sepultado entre os ricos. Amém? Então a palavra de Deus já havia profetizado. Se Deus falou, está falado. Amém? Então o homem rico da época pegou o corpo de Jesus, guardou dentro de uma sepultura nova que ele havia feito. Amém? E Jesus, mesmo sendo pobre, amém? Mesmo tendo um evangelho muito simples, ele agora é sepultado no meio das pessoas ilustres. Aleluia! Amém? Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Cristo, ele teve no inferno, ele libertou os espíritos em prisão, ele abriu um novo e vivo caminho. Está lá em Salmos capítulo 24, quando ele está subindo agora com a igreja labutante, né? Eu já tenho dito isso aqui. Salmo 23 fala sobre o lugar onde Cristo passaria. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal. E essa foi a trajetória de Jesus fazendo, quando depois de ter saído da cruz, depois de ter se tornado ainda no mundo dos mortos, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele desce até os desfiladeiros do inferno, e chegando ali, ele prega aos espíritos que estavam em prisão, e agora ele abre um novo e vivo caminho. E no Salmo capítulo 24, Jesus está retornando para a casa do Pai com a igreja labutante, amém? Com a igreja do Antigo Testamento. E aí então vem o clamor de Cristo: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Os anjos perguntam, não conheciam Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que ele é um mistério oculto. Aleluia! Nem o diabo não sabia quem ele era. Foi disso, o diabo só soube quem era Jesus depois que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Ele está retornando para casa, ele está levando consigo a igreja do Antigo Testamento, e os portais se abrem, e agora Jesus sobe triunfante. Amém? A palavra de Deus diz que ele deposita o sangue no propiciatório celestial, e ele agora libera dons aos homens. Amém? Dons
removida da frente do sepulcro. Isso, queridos, nos demonstra que Deus ele não está interessado no nosso trabalho. Embora Ele tenha nos chamado para trabalhar, Deus ele não está interessado em uma igreja que quer prestar um serviço para Ele. Deus ele está interessado em uma igreja que quer ter intimidade com o cabeça. Amém? Deus ele chama uma igreja que quer ter intimidade com o cabeça e não somente prestar um serviço. Diferente de Lázaro, porque quando Jesus chega em Betânia, Jesus estava à porta e Jesus diz agora para eles: retirem a pedra. Ou seja, antes da morte e ressurreição de Jesus, você precisava fazer alguma coisa. Depois da ressurreição de Jesus, Ele já fez. Amém? Então até a pedra não precisa mais você tirar, porque Ele já tirou. Amém? O caminho já está aberto, você tem livre acesso. E quando elas entram, elas ficaram perplexas, porque elas não viram mais o corpo, mas agora aparecem dois seres resplandecentes. E aí então elas perguntam para eles: aonde você colocou o nosso Senhor? E aqueles homens, aqueles seres resplandecentes vão dizer para ela: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Até os dias de hoje, muitas pessoas procuram ainda conversar com mortos para saber o destino de vivos. Jesus deixou muito claro: não procurem entre os mortos aquele que está vivo, porque Ele está vivo. Amém? Ele ressuscitou e não está mais aqui. Essa é a nossa certeza, queridos. A nossa certeza: o nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor está sentado nos lugares celestiais, e da mesma forma que Ele se assentou, Ele também deu mãos à igreja. Para quê? Para que também a igreja governasse em favor das pessoas. Existe um poder na igreja. Você precisa amar a igreja. Eu amo a igreja. Amém? Eu amo a igreja, queridos, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja se movimenta para Cristo. O cabeça está no céu, mas o corpo está na terra. Você consegue entender isso? O nosso Senhor está no céu, assentado em alto sublime trono, mas ainda o seu corpo está na terra. O seu corpo sou eu e você. Jesus usa você para tocar pessoas. Jesus usa você como boca para falar do Evangelho. Jesus usa você para libertar vidas da escravidão do pecado. Jesus usa você para ser um instrumento para a salvação, para a redenção. Amém? Não busque entre os mortos aquele que está vivo. E entenda uma coisa, gente: Deus ele está sempre pronto para o de repente. Se você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que existem muitos de repentes na Bíblia. Aqui nesse texto não é diferente. A palavra de Deus diz que de repente, amém? De repente aparecem aqueles seres trazendo uma nova notícia para elas, dizendo: não procurem mais entre os mortos, Ele já está vivo. Amém? As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então o homem perguntou: por que vocês procuram? E aí então ele diz uma coisa que é chave para nós, queridos: lembrem-se do que Ele falou com vocês na Galileia. A minha pergunta essa noite é essa: vocês estão lembrados das promessas que foram feitas para você? Você se lembra das promessas que Deus liberou para a tua vida? E por que muitas vezes nós não descansamos nas promessas? A palavra de Deus diz que Abraão ele descansou nas promessas. Porque Abraão ele já estava velho, ele ainda não havia recebido a concretização das promessas. E se você ler o livro de Hebreus, diz que ele morreu sem receber a concretização das promessas, porque a promessa completa de Abraão é eu e você. Amém? Não somente filhos segundo a lei da terra, mas também segundo as estrelas do céu. A areia da terra é Israel, amém? As estrelas do céu sou eu e você. Por isso ele disse: duas nações, uma segundo a areia da terra, outra segundo as estrelas do céu. Você será uma nação numerosa, queridos. Abraão nunca imaginava que de um único filho chamado Isaac poderia ter se levantado uma multidão como essa que hoje nós somos. Amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que prospera, a igreja que triunfa, a igreja que é mais do que vencedora.
triunfará. Ele já triunfou, na verdade, sobre o pecado, ele já triunfou contra Satanás. A palavra de Deus diz que ele fez de Satanás um espetáculo público, Satanás e seus demônios um espetáculo público. Todos se riam deles, porque Cristo Jesus ressuscitou triunfante. Naquele momento em que Satanás achou que havia ganhado, que achou que Jesus era aquele Jesus derrotado, aquele Jesus vencido, aquele Jesus da cruz, não. Agora ele se levanta com o corpo glorificado e um nome acima de todo nome. Aleluia. E nele está o poder da ressurreição. Aleluia. Na mão dele está a chave do inferno e da morte. Aleluia. Entenda uma coisa: ninguém mais mata você, a não ser Jesus. Aleluia. A chave do inferno e da morte está nas suas mãos. Satanás não tem mais poder para matar ninguém. Ele tem o poder de induzir-los. E esse é o grande problema. Ele só tem o poder que nós damos para ele. E muitas vezes nós, como igreja, se entendemos a nossa posição, gente, a gente acaba dando poder para quem não tem. Mas Jesus Cristo, Ele nos deu todo o poder e toda a autoridade. A igreja primitiva tinha uma mensagem, a mensagem da ressurreição. Você não encontrará um Cristo derrotado, Ele é vitorioso. Assim como os galhos também, assim como a árvore também, os galhos são vitoriosos. O grande problema nosso é que às vezes nós achamos que o corpo vai apanhar duas vezes. Amém? Sabe? Tem gente que quando entra principalmente na escatologia, porque daí vai vir o anticristo, porque daí nós vamos sofrer, porque, queridos, entenda uma coisa, ele já sofreu a nossa morte. Amém? Cada um interpreta do jeito que quer. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que detém o anticristo será levado da terra. Para que o anticristo se apresente, aquele que detém o anticristo terá que ser levado. Quem é esse que detém o anticristo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Eu vou junto, querido. Aleluia. Aleluia. Só sobe o penhor se eu subo com ele. Aleluia. Então pode pensar no sofrimento. Cristo já sofreu o nosso sofrimento. Amém? Cristo já sofreu a nossa morte. Aquele que detém o anticristo será levado da terra. Então eu não quero nem olhar para a cara desse cara. Eu quero já estar nos ares com meu Senhor. Aleluia. Eu quero já estar no meio da igreja triunfante. Aleluia. Que vai ficar agora se preparando. Enquanto o anticristo faz a bagunça dele aqui, já está preparando para descer e governar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim como Cristo queria preparar seu povo lá no Monte Sinai, 2 anos de preparação, para depois entrar na terra prometida, é a mesma coisa, queridos. O Senhor vai estar preparando você na nuvem. Aleluia. Para que depois você desça triunfante e possa sentar no reino de
Aleluia! Pedro é preso, Pedro está na cadeia, Pedro sabia que no outro dia de manhã, primeira hora da manhã, ele seria executado. E a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. A igreja orava, mas Pedro dormia. E eu falei isso lá na confraria, sabe? Tem muita gente que diz assim: pastor, é assim mesmo, está escrito lá na palavra, no mundo tereis aflição. Mas tem uma hora, porque eu venci o mundo, mas não leram uma mensagem completa. João capítulo 16, a mensagem é outra. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E aí então Jesus, nesse mesmo texto, vai dizer assim: eu digo-vos estas coisas para que vocês tenham paz. E aí ele completa dizendo: no mundo tereis aflições. Mas tem um olho, porque eu venci o mundo. Agora, queridos, o que você está fazendo aflito? Sai do mundo, vem para Jesus. Porque Jesus disse: eu não sou aqui deste mundo, como vocês também não são. O que vocês estão fazendo aí? Que ainda estão nesse mundo de dores, de aflições. Não, vem para Jesus, porque em mim vocês têm paz em meio às aflições. Aleluia! Era uma aflição ser executado no outro dia de manhã cedo? Claro que era. Mas Pedro dormia. A igreja orava. Pedro dormia. E a palavra de Deus diz que logo aparece o anjo ali, solta a pedra, ele sai caminhando, vão para fora. Por quê, queridos? Por quê? Porque Pedro era meio, sabe, esses caras que gostam de sofrer. Não. Porque ele tinha uma palavra. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 18 e 19. Pedro tinha uma palavra. Aleluia. Eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entende. Vestia-se onde queria. Está falando aqui para Pedro. Amém? Essa é uma mensagem para Pedro. Logo depois que Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Agora Jesus diz isso para ele. Aliás, esqueci do leite, né? Que o irmão me abençoou aqui, né? Amém? Podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros te vestirão e te levarão onde você não queria ir. Versículo 19. Jesus disse isso para informar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga. Sabe por que Pedro estava dormindo no carro? Porque ele tinha uma promessa. Pedro, hoje você se veste e vai para onde você quer. Mas vai chegar um momento que você vai estar velho. Diga comigo, velho. Ele estava novo ali. Pedro era jovem. Sabe por que ele estava descansando? Porque ele sabia que a morte não tinha poder sobre ele. Ele estava descansando porque ele tinha uma promessa. Pedro, quando você for velho, aí sim você vai estender as mãos, eles vão te prender, vão te levar onde você não gostaria de ir. Ou seja, você vai passar por uma morte bem feliz. Mas você vai me glorificar. Mas quando você for velho, por isso Pedro dormia. Entenda uma coisa: quando você tem uma promessa, você dorme. Agora você tem uma promessa do Senhor. O Senhor um dia disse para mim: quando você for velho, né, amor? Nós, né, querido? Nós, né? Então, nem eu nem ela não vamos. Nem eu nem ela não vamos. Fique tranquilo, gente. Vai incomodar você bastante. Depois dos 60 aí, ó, não fique querendo que eu pare de pregar, tá? Ele disse: um dia vocês não serão velhos, vocês vão ser velhos, não vão se lembrar desses momentos que eu tive com vocês. Jesus está falando de umas vidas que nós tivemos muito doido. Amém? Mas eu tenho uma certeza disso. Aleluia. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma certeza. Amém? Assim como Pedro também tinha. A igreja, queridos, é a centralidade do universo. Amém? Como assim, pastor? Não é Cristo a centralidade? Amém? Você não está unido com Ele? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18.
O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existiu antes de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Bem, Cristo tem a primazia de todas as coisas. Agora, a palavra de Deus vai nos deixar muito claro aqui que ele é o cabeça da igreja. Então, assim como o cabeça é a centralidade de tudo, a sua igreja também é. Amém? Todo o poder, todo o governo foi dado à igreja. Por isso, queridos, nós precisamos entender essa autoridade que temos em Cristo. Nós, desligados de Cristo, nada podemos fazer. Amém? Mas nós em Cristo somos mais do que vencedores. Somos uma igreja destinada à vitória, destinada a vencer. Por isso, nunca tente agir sem o Espírito Santo. Eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Amém? Por mais que eu tente, por mais que eu me esmere, por mais que eu me gaste e me deixe gastar, eu nunca vou conseguir administrar a igreja. Nunca. Porque a igreja tem um outro administrador. Aleluia. Dele nós somos somente auxiliadores. Amém? Por mais bom pastor que nós sejamos, queridos, por mais bom apacentadores nós sejamos, nós nunca vamos conseguir administrar este lugar chamado igreja. Porque a igreja é administrada pelo Espírito Santo. A igreja é guardada pelo Espírito Santo. A igreja é levada pelo Espírito Santo. E se nós queremos, queridos, viver uma vida abundante, nós também precisamos andar no Espírito. Precisamos andar no Espírito. Precisamos estar enquadrados naquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Então nunca deixe que palavras venham trazer para você palavras de mentira, dizendo que você não é ninguém, que diz você faz parte da maior instituição do planeta Terra. Amém? Você faz parte do corpo místico de Cristo Jesus. Eu dizia aqui para os pastores que se nós chegássemos aqui na nossa igreja e disséssemos, olha, nós vamos trazer um cantor muito famoso, vamos colocar aqui e ele vai fazer aqui espetáculos, vai fazer aqui, como é que a gente chama? Shows, né? Vamos fazer shows aqui todo domingo. Nós vamos ter um show aqui com o cantor fulano de tal. As pessoas viriam o primeiro show, viriam o segundo, talvez viriam o terceiro show. Depois de, vamos lá no show, lá não, mas eu já vi. É assim ou não é assim? A igreja de Jesus Cristo se reúne há 2000 anos, queridos. Se reúne há 2000 anos. Porque a palavra de Deus é viva. Ela se renova todos os dias. Então, aquilo que você viu semana passada, hoje já não vale mais. Hoje já tem uma nova revelação. Hoje já tem algo novo que Deus quer trazer para você. Amém? Eu não poderia segurar vocês virem todo domingo aqui na igreja. Mas tem alguém que está trazendo vocês até aqui. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Que te dá aquela vontade de estar no meio dos irmãos, que te dá aquela vontade de estudar mais uma palavra, que te dá aquela vontade de ouvir mais uma canção, te dá aquela vontade de fazer algo mais pelo reino de Deus. Amém? É só o Espírito Santo que faz isso. Por mais famoso que seja aquele homem que diz, nós traga aqui para fazer shows, nunca você vai vir aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, todo domingo. Eu não consigo entender isso. Mas não é para entender, é para receber, amém? Como é que a igreja todo domingo está aqui? Como é que você todo domingo está aqui, né? Buscando a palavra de Deus, buscando aqui, né, ter um encontro com o Senhor, queridos. Esse é o poder da comunhão, este é o poder dos santos, este é o poder que a igreja tem.
simpatia de todo o povo. Amém? Eu creio nessa igreja. Aleluia, que conta com a simpatia do povo. Não, pastor, mas a palavra de Deus diz que eles vão nos perseguir. O mundo vai nos perseguir. Amém? Mas o povo leigo, não, o leigo ele precisa conhecer Jesus. Amém? Ele precisa de uma palavra. Você precisa saquear o inferno. Eles têm almas indo para o inferno, porque a igreja não entendeu a sua posição. Tem almas indo para o inferno, não porque o inferno foi feito para elas, porque a palavra de Deus diz que o inferno foi feito para quem? Para Satanás e seus? Ninguém é demônio, queridos, aqui nós somos seres humanos. Amém? Fomos feitos da mesma essência que o nosso Pai Celestial. Então a nossa missão como igreja é proclamar. Amém? Essa velha criatura, né, que caiu como o nosso irmão Adão no início, caiu também. Amém? É nós levarmos essa palavra. Cristo tem algo para a tua vida. Cristo tem um novo destino para você. Aleluia. Não existem pessoas ruins, querido. Existem pessoas que Deus. Achei muito interessante o Rodrigo Silva, ele postou isso, falando sobre trevas e luz. Ele disse que trevas é a ausência do quê? É a ausência da luz, amém? Assim como maldade é a ausência de Deus. Entenda uma coisa, existe maldade porque não existe Deus. Porque onde está o Espírito Santo de Deus? Onde Deus está, queridos? As verdades do reino começam a brotar no coração da pessoa. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesta noite. Aleluia.